Fala pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 1 e nessa aula nós vamos continuar vendo vetores. Essa aula é a aula parte 2. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badale esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por que isso é importante? Porque eu tenho gerado muito conteúdo interessante para você. E se você não for inscrito e não tiver ativado o sininho, o YouTube não te avisa quando eu postar um vídeo novo e você perde essa oportunidade. Então não se esqueça, já se inscreva no canal e badale o sininho e ative todas as notificações. Beleza? Bom, essa aula, como eu disse, é a aula parte 2. Vou deixar o link da aula de vetores parte 1 na descrição desse vídeo. Vamos ver alguns valores de seno e cosseno para alguns arcos. Vamos pegar primeiro uma função do tipo y igual a seno de x. O gráfico dessa função é um senoide, onde em y ela varia de menos 1 até 1. E no eixo x eu destaquei alguns arcos: 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Lembrando que 1π radiano é igual a 180 graus. Então aqui eu destaquei os ângulos 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Observando o gráfico, nós temos que quando x é zero, para x igual a zero, olhando o senoide, em x igual a zero, a imagem desse ponto é zero, pois o senoide toca no eixo y exatamente em zero. Daí, seno de zero é igual a zero. Quando x é igual a π sobre 2, olhando para o senoide, ele toca num pontilhado onde no eixo y corresponde a 1. Daí a imagem, quando x é igual a π sobre 2, é 1. Ou seja, x igual a π sobre 2, y igual a 1. Daí, seno de 90 graus é igual a 1. Para x igual a π, neste ponto, a imagem de x igual a π é 0. Percebam que, quando o senoide passa em x igual a π, se você puxar e olhar no eixo y, este ponto y é igual a 0. Daí, o seno de 180 graus é igual a 0. Para x igual a 3π sobre 2, ou seja, 270 graus, quando x é igual a 3π sobre 2, olhando para o senoide, ele encosta no tracejado que representa y igual a menos 1. Daí a imagem de 3π sobre 2 é menos 1. Com isso, seno de 270 graus é igual a menos 1. Para x igual a 2π, ou seja, x igual a 360 graus, o senoide toca novamente no eixo x e para este eixo, qualquer ponto sobre este eixo, y é zero. Seno de 360 graus é igual a zero. Percebam que a imagem dessa função é de menos 1 até 1, ou seja, o intervalo em y vai de menos 1 até 1, e o domínio dessa função, que é no eixo x, é os reais. E o domínio dessa função é o conjunto dos reais. Percebam que essa função é o valor máximo 1 e o valor mínimo menos 1. Beleza? Se você coloca um múltiplo, ou seja, coloca um valor na frente do seno de x, por exemplo, y igual a 2 seno de x, o valor máximo da função será 2. Pois o valor máximo de seno de x é 1, 2 vezes 1, 2. Daí o valor máximo dessa função será 2. E o valor mínimo, isso mesmo, aluno esperto, será menos 2. Bom, vamos então analisar agora o gráfico da função cosseno de x. Vamos pegar aqui uma função g de x, tal que g é igual a cosseno de x. O gráfico da função cosseno é representado da seguinte forma. A imagem da função g está entre menos 1 e 1. Ou seja, o intervalo no eixo g varia entre menos 1 e 1. Beleza? No eixo x, nós temos o conjunto dos números reais. Nós temos aqui uma curva que ela é o cossenoide. E aqui eu destaquei os mesmos pontos no eixo x. Eu destaquei 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Lembrando que o 1π rad é igual a 180 graus. Beleza? Bom, analisando o gráfico, nós podemos perceber que quando x é igual a 0, o nosso cossenoide ele encosta no eixo no ponto 1.
Daí nós podemos concluir que quando x é igual a zero, a imagem de x igual a zero é 1. Daí, o cosseno de zero é 1. Olhando para o ponto x igual a π sobre 2, ou seja, 90 graus, o cossenoide toca no eixo x. Para qualquer ponto no eixo x, a imagem desse ponto, ou seja, este ponto no eixo g, será zero. Portanto, cosseno de 90 graus é igual a zero. Olhando em x igual a π, ou seja, 180 graus, nós temos o cossenoide encostando no pontilhado e este pontilhado está referente a g igual a menos 1. Daí a imagem do ponto x igual a π é menos 1. Neste caso, cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Olhando em x igual a 3π sobre 2, ou seja, 270 graus, nós temos novamente cossenoide passando pelo eixo x. Qualquer ponto sobre o eixo x é zero em g. Daí nós temos que o cosseno de 270 graus também é igual a zero. Olhando para o ponto x igual a 2π, neste ponto nós temos o cossenoide encostando no pontilhado referente a g igual a 1. Então, neste caso, cosseno de 360 graus é igual a 1. Bom, então aqui nós temos senos e cossenos de alguns arcos notáveis. Nós temos seno de 0 igual a 0, seno de 90 graus igual a 1, seno de 180 graus igual a 0, seno de 270 graus igual a menos 1, seno de 360 graus igual a 0. Cosseno de 0 igual a 1, cosseno de 90 graus igual a 0, cosseno de 180 graus igual a menos 1, cosseno de 270 graus igual a 0 e cosseno de 360 graus igual a 1. Percebam que a imagem da função y ou da função g é de menos 1 a 1. Ou seja, as funções têm valor mínimo de menos 1 e valor máximo de 1. Bom, mas para que você deve saber desses valores? Na física, nós usamos bastante seno e cosseno de ângulos. Você, sabendo estes valores, você consegue entender muitas situações do dia a dia. Bom, tendo feito o estudo de seno e cosseno, vamos continuar nosso estudo de vetores, agora considerando dois casos particulares, partindo da lei dos cossenos. Na última aula, no vídeo de vetores parte 1, que eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo, nós vimos a definição de vetores, que são grandezas vetoriais e grandezas escalares. Nós vimos algumas operações com vetores. Nós estamos agora trabalhando com soma vetorial. E aqui nós vamos ver alguns casos particulares partindo do método paralelogramo. Se você não assistiu à aula dos vetores parte 1, não se esqueça de acessar este link aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Bom, então vamos ver aqui dois casos particulares. O primeiro caso particular é o caso em que θ é igual a zero. Vamos aqui escrever novamente a lei dos cossenos. Nós vimos na última aula que a lei dos cossenos é r² igual ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre os dois vetores. Na lei dos cossenos aparece menos ao invés de mais. Eu justifiquei na última aula a mudança de sinal. Beleza? Bom, vamos então substituir θ por zero. Daí nós teríamos que r² é igual ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno de zero. Nós vimos que cosseno de zero é igual a... Muito bem, aluno atento. Cosseno de zero é igual a 1. Daí nós temos que r² é igual ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b. Agora, olhando à direita da igualdade, nós temos a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b. Isso, caro aluno, nada mais é do que produtos notáveis. Nós podemos reescrever essa expressão à direita da igualdade como sendo a mais b ao quadrado. Pois quando nós fazemos a mais b ao quadrado, nós teremos a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Reescrevendo de forma diferente, então nós temos que r² é igual a mais b ao quadrado. Tirando o expoente 2 de r, nós podemos jogar a raiz. Daí nós temos que r é igual a raiz quadrada de a mais b ao quadrado.
Para quem lembra, essa definição é a definição de módulo, onde o módulo de x é igual à raiz quadrada de a ao quadrado. Portanto, o módulo do vetor r é igual a mais b. O que isso nos diz? Isso nos diz que nós temos aqui dois vetores a e b, onde o ângulo entre esses dois vetores é zero, ou seja, esses vetores são vetores paralelos. E como nós temos a soma, esses vetores são vetores paralelos com o mesmo sentido. Daí nós temos os vetores a e b, são vetores paralelos, ou seja, eles têm a mesma direção e eles têm o mesmo sentido. O vetor resultante é obtido fazendo a soma do vetor A com o vetor B, ou seja, nós iremos obter um vetor resultante que é a soma dos vetores A e B. Beleza? Então, para θ igual a zero, nós iremos usar a expressão R igual a mais B, e esses vetores são vetores paralelos. Beleza? Bom, segundo caso, para θ igual a 90 graus, teremos o seguinte. Vamos escrever novamente a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é R ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Substituindo θ por 90 graus, nós temos que R ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de 90 graus. Mas quanto é cosseno de 90 graus? Muito bem, aluno esperto. Cosseno de 90 graus é zero. Daí nós temos, então, cosseno de 90 graus igual a zero, ficamos com R ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes zero. Como aqui nós temos 2 vezes A vezes B vezes zero, qualquer coisa vezes zero é zero, essa parte será cancelada, ou seja, igual a zero. Daí nós ficamos com R ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. Pessoal, aqui nós caímos no Teorema de Pitágoras, onde o teorema nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, um erro comum que eu percebo nos alunos é tirar o expoente 2 de R, jogando a raiz, e tirando A ao quadrado e B ao quadrado da raiz. Daí nós iríamos cair, se nós fizéssemos isso aqui, no caso anterior, para θ igual a zero. Daí nós iremos resolver a conta de forma errada. Não façam isso. A última coisa que você deve fazer é tirar os elementos da raiz. Bom, e a representação desses vetores? Como nós temos aqui um ângulo de 90 graus entre esses vetores, nós temos aqui os vetores A e B perpendiculares. Aqui nós podemos fazer o tracejado, ou seja, podemos fazer os vetores A e B paralelos. Nós temos aqui os pontilhados. E o vetor resultante é o vetor que parte da origem dos vetores até o encontro dos pontilhados. Então, nós temos aqui o vetor resultante na diagonal. E se você perceber, de fato, nós obtivemos um triângulo pitagórico, ou um triângulo retângulo. Bom, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like. Bons estudos e até a próxima aula de vetores. Valeu, pessoal!